Bom dia, vamos dar então sequência na nossa parte de reprodução, né? Já vimos aí o sistema reprodutor masculino, já vimos a gametogênese, então vamos continuar aí com essa parte, abordando agora o sistema reprodutor feminino. Tentei fazer um esquema aqui, não ficou muito bom, mas dá perfeitamente para a gente entender e visualizar o que acontece de importante em termos de reprodução, em termos de ovulação, em termos de funcionamento do sistema reprodutor feminino, né? A fisiologia do sistema reprodutor feminino. Representei aqui alguns componentes do sistema reprodutor, tá? Por números. E o primeiro que a gente vai ver aqui, representado pelo número 1, são os ovários, as gônadas femininas. Do mesmo jeito que os testículos são chamados de gônadas masculinas, os ovários são as gônadas femininas. Os ovários vão apresentar duas importantes funções. A primeira que a gente vai abordar aqui é a sua função hormonal, a sua função endócrina, já que nos ovários ocorre a produção de dois importantes hormônios, o estrógeno e a progesterona. Lembrem-se que esses hormônios eles são de natureza lipídica. Lembrem-se que esses hormônios são produzidos a partir do colesterol. Nos ovários encontramos, então, receptores para o colesterol. Há uma captação de colesterol por parte dos ovários para que haja a produção desses hormônios. E se são de natureza lipídica, fica aí a pergunta para vocês, né? Qual é a organela citoplasmática presente nas células lá dos ovários, responsável, envolvida, vamos dizer assim, na produção desses hormônios? Esses dois hormônios, vamos ver um pouquinho mais para frente, na próxima aula, eles estão envolvidos aí no ciclo menstrual. São importantes hormônios envolvidos no ciclo menstrual. Mas individualmente, qual a importância de cada um deles? O estrógeno, por exemplo, é o hormônio responsável pelos caracteres sexuais secundários, ou seja, pelas características sexuais femininas. O tom de voz, a modelação do corpo. A modelação do corpo tem a ver, né, com a distribuição do tecido adiposo no corpo da mulher, que se distribui de maneira diferente do homem. O estrógeno está envolvido nessa distribuição do tecido adiposo, a modelação do corpo, a distribuição de pelo, o desenvolvimento das glândulas mamárias e até mesmo o comportamento sexual da mulher sofre a interferência do estrógeno. Mas o estrógeno costuma não, né, gente? Apresenta também algumas funções que alguns autores chamam de funções secundárias, que muitas vezes são pouco abordadas nos livros de biologia, porque muitas vezes só se refere ao estrógeno às suas características sexuais femininas, a importância que ele tem nessas características. Mas nós sabemos, por exemplo, que o estrógeno ele estimula a deposição de cálcio nos ossos. O estrógeno atua lá no osteoblasto, que é a célula, né, que deposita lá, quando está formando a matriz óssea, nós já vimos isso, ela deposita cálcio nessa matriz óssea. E o estrógeno ele tem uma importante função, sim, nesse sentido, de estimular a deposição de cálcio nos ossos, atuando nesses osteoblastos. Uma mulher, quando ela entra na menopausa, há uma redução significativa na produção desse estrógeno, o que pode, inclusive, afetar essa deposição de cálcio nos ossos, levando a uma perda de massa óssea. Muitas vezes se relata aí
mulheres que após entrarem na menopausa, depois de 2 anos, 3 anos que entraram na menopausa, uma perda significativa de massa óssea, o que pode inclusive desencadear a ocorrência da osteoporose. E o estrógeno, ele também diminui a secreção de glândulas sebáceas. Então, como ele diminui a secreção de glândulas sebáceas, quando a gente estiver vendo o ciclo menstrual, eu vou explicar isso melhor para vocês, o que acontece? É normal a mulher sentir, ao longo do seu ciclo menstrual, alterações da pele, da oleosidade da pele, porque nós sabemos que em determinados momentos do ciclo menstrual, a taxa de estrógeno vai estar mais alta. Então, nesse momento, a secreção de glândulas sebáceas diminui. Em determinados momentos do ciclo menstrual, a taxa de estrógeno vai estar mais baixa. Então, a secreção de glândulas sebáceas vai aumentar, alterando a oleosidade da pele. Muitos médicos, muitos dermatologistas, inclusive, costumam tratar espinhas com anticoncepcional, porque o estrógeno vai diminuir a secreção das glândulas sebáceas, diminuindo bastante a oleosidade da pele, amenizando muito aí a formação das espinhas. E mulheres costumam fazer esse tratamento com excelentes resultados. E a progesterona, nós vamos ver depois, é o hormônio responsável pela manutenção da gravidez. Durante toda a gravidez, a mulher tem que manter uma taxa de progesterona na corrente sanguínea mais estável, elevada. E nós vamos entender o que significa isso, né? O hormônio responsável pela manutenção da gravidez. E num determinado momento do ciclo menstrual, essa taxa de progesterona na corrente sanguínea vai estar um pouco mais elevada. E aí nós vamos entender na aula de ciclo menstrual as consequências disso, inclusive no que diz respeito ao comportamento sexual da mulher. E nós sabemos que lá nos ovários, nós já vimos aí a gametogênese, né? É o local onde ocorre ali, vamos dizer, entre aspas, a formação do gameta feminino. E quando ocorre a chamada ovulação, que vocês já sabem, porque essa ovulação é o rompimento ali daquele folículo, que ao se romper, não é o óvulo que é liberado. Apesar de se chamar ovulação, quem vai ser liberado é o ovócito 2, que já é uma célula N, e quando ocorre essa ovulação, a liberação do ovócito 2, o ovócito 2 é liberado então aqui, ó, nessa parte aqui do sistema reprodutor, que eu representei pelo número 2, que é a chamada tuba uterina. Eu apaguei aqui porque eu escrevi errado, tá? Então, a tuba uterina. O ovócito 2, então, quando o folículo se rompe, libera esse ovócito 2, ele então é liberado aqui, ó, na tuba uterina, que eu representei pelo número 2. Nós já vimos que esse ovócito 2, para ele sofrer a segunda divisão da meiose, para formar o óvulo, ele precisa de ser fecundado por um espermatozoide. Tem que ter um espermatozoide ali na tuba uterina para fecundá-lo. Tem que ocorrer, então, essa fecundação para que ele sofra a segunda divisão da meiose, formando, então, o óvulo. Uma vez liberado aqui na tuba uterina, esse ovócito 2 tem um tempo, entre aspas, para ser fecundado. Caso não ocorra a fecundação, ele não vai terminar a segunda divisão da meiose. Esse ovócito, então, vai se degenerar. Então, na tuba uterina, é o local, acompanha a seta, onde ocorre a fecundação. Um erro grasso, um erro grosseiro, né, por parte de muitos alunos, em achar que a fecundação ocorre no útero. Na verdade, não. A fecundação ocorre na tuba uterina. Depois nós vamos ver melhor as etapas, tudo direitinho aí da formação do embrião. Inclusive o embrião começa a se formar aqui na tuba uterina. Claro que o processo vai terminar onde?
no útero. Qual a importância do útero? O útero é o local onde ocorre a implantação e o desenvolvimento do embrião. Além do desenvolvimento, vamos falar também o crescimento. Então, é o local onde ocorre a implantação, o desenvolvimento, o crescimento do embrião. E lembre-se que na espécie humana, até a 12ª semana de gravidez, a gente fala em embrião. Até o 3º mês em embrião. A partir da 13ª semana, ou seja, a partir do 4º mês de gravidez, é que a gente já fala em feto. E não se esqueçam que os órgãos e os tecidos, eles se formam nesses 3 primeiros meses, ou seja, durante o desenvolvimento do embrião. E o desenvolvimento do embrião ele ocorre principalmente no útero. O útero, que eu representei aqui pelo número 3, ele é constituído pelo miométrio. Esse miométrio corresponde à musculatura uterina. Nós sabemos que o útero ali tem tecido muscular liso na sua estrutura. E o miométrio é formado aí principalmente pelo músculo, pelo tecido muscular liso presente na estrutura do útero. É o miométrio que sofre fortes contrações durante o parto. Tentem puxar para a memória, essas contrações são estimuladas pela ocitocina, um hormônio produzido no hipotálamo e armazenado na neurohipófise. E essas contrações do miométrio, elas são fundamentais para a expulsão do feto, para a saída do feto ali, né, e são importantes durante o parto. Esse miométrio também sofre contrações durante a menstruação. E o que vem ser especificamente a menstruação, considerando aí o sistema reprodutor? Internamente lá no útero, vamos encontrar, representei aqui pelo número 4, claro que essa aqui não é a espessura natural dele em comparação com o miométrio, tá? Mas é só para a gente visualizar. Então, internamente lá no útero, vamos encontrar aí representado pelo número 4 aqui, ó, o endométrio. O endométrio corresponde à parede do útero, à camada interna do útero. É esse endométrio que se descama durante a menstruação. Então, durante a menstruação, ocorre uma descamação desse endométrio. Como ele é bem vascularizado, né? Tem vasos sanguíneos ali, então ocorre a perda sanguínea. E essa perda, esse fluxo, a gente chama de menstruo. Então ocorre a liberação do menstruo, que é o fluxo. E nós chamamos o processo de menstruação. Logo depois que ocorre a descamação do endométrio, depois que ele para de descamar, termina o período menstrual. A mulher, então, começa um pouquinho antes mesmo a liberar esse estrógeno. Esse estrógeno, então, vai estimular inicialmente o desenvolvimento desse endométrio. Ou seja, ele havia se descamado, mas ele volta novamente, depois que para de descamar, depois que a mulher para de menstruar, o endométrio volta a crescer novamente, ele volta a se desenvolver novamente. Inicialmente, quem estimula isso é o estrógeno, mas quem estimula o momento em que o endométrio mais se desenvolve, quem mais estimula esse desenvolvimento, esse crescimento do endométrio, inicialmente é o estrógeno, mas quem mais estimula isso é a progesterona. E para que o endométrio, logo depois que ele se descama, ele volta a crescer, ele volta novamente a se desenvolver? É porque todos os meses o útero se prepara para receber o possível embrião. Uma maneira, a maneira que ele se prepara para receber todos os meses o possível embrião é exatamente esse crescimento do endométrio. Ele vai crescendo logo depois que a mulher menstrua, o útero vai se preparando para receber esse embrião,
uma comparação bem grosseira, né? Eu li isso uma vez um autor escrevendo, é como se o útero ficasse todo almofadado, pontinho, bonitinho, para poder receber o embrião. Vamos imaginar que ocorra, então, a fecundação. A fecundação ocorre na tuba uterina. Assim que ocorre a fecundação aqui, o que vai acontecer? O ovócito vai terminar a segunda divisão, vai formar o óvulo. Depois que forma o óvulo, o núcleo do espermatozoide se une ao núcleo do óvulo, forma o zigoto. Esse zigoto vai sofrer uma primeira mitose e a partir dessas mitoses inicia-se a formação do embrião. O embrião, a formação dele começa no útero. O que vai acontecer? Internamente na tuba uterina, vamos encontrar um epitélio ciliado, um tecido epitelial que apresenta cílios. Então, através da movimentação desses cílios e das contrações da tuba uterina, então, movimentação dos cílios, um tecido epitelial ciliado aqui, e contrações da tuba uterina, esse embrião, então, vai sendo empurrado em direção ao útero. À medida que ele vai sendo empurrado em direção ao útero, ele gasta mais ou menos de 4 a 5 dias para chegar ao útero. Quando ele chega ao útero, esse endométrio aqui, ele está bastante desenvolvido. O útero já está prontinho para receber um embrião. Um dia depois, perceba, ele gasta de 4 a 5 dias para chegar ao útero. Depois que ele chega ao útero, um dia depois que ele chega ao útero, esse embrião, então, se fixa no endométrio. Essa fixação, ele se prende no endométrio. Essa fixação do embrião no endométrio, a gente chama esse processo de nidação. É a partir desse momento, então, que a mulher está oficialmente grávida. Aqui só ocorreu a fecundação. Pode acontecer do embrião chegar ao útero e por algum motivo ele não sofrer nidação. Esse embrião vai se degenerar, o endométrio vai se descamar e a mulher nem ficou sabendo que ela quase engravidou. Então perceba, ocorre a fecundação, ele gasta de 4 a 5 dias para chegar ao útero, depois que ele chega ao útero, ele gasta ainda mais ou menos um dia para se fixar no endométrio, que é a nidação. Aí depois que ele fixa aqui, acabou. Não pode ocorrer a descamação mais do endométrio. Por isso que o primeiro sinal de gravidez é atraso da menstruação, porque se o endométrio descama, o embrião vem junto. E a partir desse momento, quem vai manter esse endométrio durante toda a gravidez é a progesterona. Por isso que a gente fala que a progesterona é o hormônio responsável pela manutenção da gravidez. Porque é a progesterona que vai manter esse endométrio durante a gravidez. Não pode haver descamação. Muitas vezes as pessoas falam, tem mulheres que sangram durante a menstruação. Esse sangramento, na verdade, são vasos sanguíneos da placenta que se rompem. Então é normal ocorrer esse rompimento de vasos sanguíneos da placenta, em que a mulher perde pequenas quantidades de sangue durante a gravidez, mas isso não se caracteriza com menstruação, que a mulher não pode menstruar. Essa região logo aqui embaixo, é onde está o colo do útero, aqui que está o colo do útero, tá? E aqui o canal vaginal, a vagina, também chamado de canal do parto, e que os autores também se referem à vagina como o órgão de cópula da mulher. É um órgão bastante elástico, né? E é o órgão de cópula da mulher, assim como o pênis é o órgão de cópula do homem. E é nessa região aqui, da vagina, que no final dela aqui da vagina, onde começa aqui o colo do útero, que é importante no uso desse método contraceptivo aqui, que é o diafragma. O diafragma
é um método contraceptivo que tem uma eficiência bastante razoável, em torno de 1% das mulheres brasileiras usam esse diafragma, que ele lembra uma camisinha, vamos imaginar uma camisinha fechada com um diâmetro maior, que é associado com gel espermicida. A mulher usa um gel espermicida, passa um gel espermicida no diafragma, dobra o diafragma antes da relação sexual, introduz o diafragma aqui na vagina, ó, e coloca ele aqui, ó. Coloca o diafragma exatamente nessa região aqui. Uma vez que coloca o diafragma aqui, junto com gel espermicida, a mulher vai manter a relação sexual. Esse diafragma, então, vai funcionar como uma barreira mecânica, impedindo a passagem dos espermatozoides da vagina para dentro do útero. Após a relação sexual, a mulher ainda tem que ficar um tempo com esse diafragma. Ela não pode retirar o diafragma para dar tempo do gel espermicida atuar. Então, ele tem que ser usado junto com o gel espermicida. Coloca-se aí 15 minutos antes da relação sexual. Vai funcionar como uma barreira mecânica. E após a relação sexual, não pode retirá-lo. Ainda tem que ficar ali algumas horas, um tempo, para dar tempo desse gel espermicida agir, entre aspas, matar os espermatozoides, e ele está funcionando como uma barreira mecânica, impedindo a passagem dos espermatozoides. Tranquilo? Tudo de bom para vocês. Até o nosso próximo encontro. Não percam.